Olá, vamos falar sobre TDAH. E a sigla é grande e difícil, né? Transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. E aí, muita gente associa aquela criança que não para, aquela criança agitada, aquela criança que é espivitada, aquela criança que, como muitos dizem, tem o bicho carpinteiro. Mas não é bem assim, não é totalmente assim. E quando alguns falam, essa criança tem hiperatividade, aí ela fala assim, mas ela é tão quietinha, será que ela é hiperativa mesmo? Então, o que é o TDAH? Por que é que algumas crianças têm TDAH e não são tão agitadas assim? E o que faz o TDAH? Quais são os sintomas do TDAH? Quais são as características das pessoas que têm TDAH? Para começar, que o TDAH ele não é uma doença, o TDAH ele não é uma deficiência, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que tem o TDAH, ela já nasceu com essa condição. Ela não desenvolveu isso com o tempo. Então não foi porque ele tomou muita Coca-Cola, não foi porque ele tomou muito refrigerante, como muitos dizem, não foi porque ele tomou muito café. Foi porque ele já nasceu dessa forma. O cérebro dele se formou dessa forma. Na gestação, lá quando essas estruturas cerebrais, quando esse cérebrozinho estava lá se formando, esse cérebro se formou dessa forma. Na verdade, esse cérebro ele funciona de uma forma diferente, com pensamentos mais acelerados em determinadas áreas e de uma forma mais confusa em outras. Uma outra coisa é que muitos falam assim: ah, mas ele não é desatento, ele só presta atenção no que quer. Porque para jogar videogame, para mexer no celular, ele consegue ficar quanto tempo parado ele quer. Mas para prestar atenção na aula, ele diz que não consegue. É a mais pura verdade. O TDAH, a pessoa que tem TDAH, faz com que a gente, e aí eu me ponho nessa condição, porque eu descobri isso agora, bem depois, já velhinha, que eu tenho TDAH, ele faz com que a gente só se concentre nas coisas que a gente tenha foco, nas coisas que a gente goste, nas coisas que chamam a atenção da gente. Então, o que não é prazeroso pra gente e o que não chame muita atenção da gente, a nossa cabeça funciona de uma maneira muito confusa. Aquele foco da gente some, desaparece. E aí os sons que vão pelo ambiente vão chamando a nossa atenção, os próprios pensamentos que vão passando pela nossa cabeça vão tirando a nossa atenção. Outras coisas vão surgindo na nossa cabeça e desorganizando o nosso pensamento. Então, manter o foco é mais confuso. Não quer dizer que essa pessoa que tem hiperatividade é sempre agitada o tempo inteiro. Quer dizer que os pensamentos não se organizam em muitas situações. Então, geralmente são crianças ou adultos, porque como a gente nasce, cresce e morre com o TDAH, essa condição ela não se modifica. O que a gente faz é que com as terapias, com a medicação, a gente vai modificando os nossos comportamentos no decorrer da vida, mas não quer dizer que exista cura para o TDAH, tá? Então, uma criança que nasceu com TDAH, ela vai ser uma adolescente com TDAH, um adulto com TDAH e um idoso com TDAH. E aí a gente vai pensar nas intervenções e nos tratamentos para cada fase dessa vida. E aí, esses pensamentos vão se tornando confusos e desorganizados nessa mente. Quando a gente fala de TDAH, a gente fala de 3 condições nesse transtorno: a atenção, a hiperatividade e a impulsividade.
Então, é o foco de atenção em que ele existe quando é algo de muito interesse da gente, e aí os nossos pensamentos se perdem quando algo sai desse foco. Na hiperatividade, que pode ser essa agitação, essa aceleração, que pode ser física, motora, essa criança que é super agitada, que não para quieta, mas que também pode ser essa aceleração de pensamentos. Agora, é importante que se perceba que essa aceleração motora, ela pode não ser tão visível quanto aquela criança que corre, que pula, que extravasa de outras maneiras. De maneira geral, por exemplo, em meninas, ela é menos visível, ela costuma ser mais camuflada. Então é um bater de pernas, aquela perninha inquieta, aquela cadeirinha, por exemplo, que eu tô agora, que não para, aquelas mãozinhas que não sossegam. Então, nem sempre essa hiperatividade motora é o se levantar por qualquer coisa, é o correr por qualquer coisa. Pode ser essa agitação motora mais camuflada, menos notada por não incomodar tanto os adultos. Quando a gente fala de uma vida adulta, essa criança já passou por várias situações em que ela foi tolhida, né? Dessa questão de senta, garoto, não faz isso, filho, vai ficar de castigo. E aí ela já entendeu em certos momentos de que ela tem que ficar mais parada. Então, em adultos é mais difícil da gente diagnosticar essa hiperatividade motora. Mas mesmo assim, são adultos que dificilmente ficam parados no mesmo lugar, que têm essa agitação de mãos, que costumam não parar. E aí, se vocês forem reparar no meu vídeo, eu já fui para frente, eu já fui para trás, eu já mexi no cabelo, eu já mexi na mão. E é geralmente o que acontece entre adultos com hiperatividade. E a impulsividade é aquela coisa de fazer sem pensar. Por essa aceleração de pensamentos, a ação vem antes do raciocinar. Então são crianças que fazem e você pergunta para ela e ela fala: "Ai, mas eu não queria fazer". E muitas vezes ela não queria mesmo. É porque ela fez sem pensar. Então ela estava no momento de irritação, de irritabilidade, e aí ela bateu no colega, mas ela nem queria bater. Ou ela falou alguma coisa e ela nem queria ter falado. Ou ela agiu de um modo que ela nem queria ter feito. Agiu de um modo perigoso, sem ter pensado nesse perigo. Eu lembro de uma colega que tem um filho com TDAH e ela relatou que o filho foi passar roupa no corpo. A roupa estava amassada, ele pegou o ferro e passou no corpo. Graças a Deus nada aconteceu. Mas é a impulsividade de resolver aquele problema sem pensar antes nas consequências. Nem sempre essa impulsividade as pessoas geralmente ligam à agressividade. E nem sempre essa impulsividade é pela agressividade. É também por não pensar nessas consequências, no que vai acontecer depois. Então o TDAH tem todas essas peculiaridades, é um mundo a se descobrir. A gente hoje sabe que tem muitas questões a hereditariedade. Então, se uma pessoa na família tem TDAH já diagnosticado, vale muito a pena pesquisar para saber se já não tem outros adultos na família que também têm características parecidas e talvez ele mereça aí um diagnóstico tardio. Pesquisar também para ver se não tem outras crianças na família que tenham características semelhantes, porque a hereditariedade é algo já comprovado no TDAH. E aí pensar e fazer uma grande pesquisa, porque hoje já se sabe que os genes do TDAH são próximos ao do autismo. Então, muitas semelhanças nesses genes, então também é importante da gente fazer essa pesquisa, ter esse olhar atento, diagnosticar, avaliar essas crianças, avaliar não para rotular ninguém, não é na busca do rótulo, de dizer esse aqui é hiperativo, esse aqui é autista, esse aqui... Não,
é para a gente buscar intervenções, entendimento, para a gente buscar autoconhecimento e para a gente buscar informação de fato e saber como lidar. Questão da organização. Pode olhar que a maior parte dos alunos com TDAH, a maior parte das pessoas que têm TDAH, elas têm mochilas desorganizadas, perdem material com muita frequência, seus quartos são bagunçados, né? Então, essa questão da organização, você pode dar um suporte, então, dê essa questão para ela, espere ela fazer. Se for necessário, chame a atenção dela para que ela retome a atividade. Terminou, recolha aquela questão, dê a outra e assim você continua o processo. Isso facilita para que ela não tenha ansiedade, isso facilita para que ela termine todas as questões. Busque sempre algo que seja de interesse dela. Se não for de tanto interesse dela, mas que seja de uma forma lúdica, prazerosa, então, se for possível, que seja em forma de música, um jogo. Quanto mais ativa ela estiver nesse processo, mais atenta ela estará e com certeza melhor será o resultado. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e qualquer coisa pode me chamar lá no Instagram, no Facebook, aí no canal do YouTube. Mantenham contato, não esqueçam de sugerir conteúdos para o canal, mandarem dúvidas, sugestões. A gente está sempre aberto ao diálogo e é sempre um prazer conversar com vocês. Até o próximo!